Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Espero que vocês estejam numa boa, numa tranquila, numa relax. Preparados para aquela aula mais gostosa de todas? Bom, preparados ou não, aí vamos nós. Seguinte, pessoas, a aula de hoje nós vamos dar prosseguimento à geometria plana, porque é um tema muito bom, muito fácil, muito tranquilo de se trabalhar. E nós sabemos que tudo o que nós vamos estudar ao longo das aulas estará relacionado aos triângulos e aos seus ângulos. E hoje não poderia ser diferente, como também não. Logo, o tema que nós iremos tratar será relacionado a relações métricas do triângulo retângulo. Olha que delícia, meu. Pensando numa matéria gostosa. Mas é o seguinte, pessoas. Esse tema se trata ou estuda tudo que está direcionado aos pontos que nós vamos ver sobre definição, classificação e as propriedades do triângulo retângulo. Ou seja, o triângulo retângulo ele não fica somente no teorema de Pitágoras. Não, você está enganado. Quando nós traçamos uma altura referente à sua hipotenusa, nós teremos um conteúdo muito interessante dentro do triângulo retângulo. Bem, Diego, o que nós vamos ver então? Primeiramente, nós temos que ter uma pequena definição em relação. Nós sabemos que todos os triângulos eles possuem algumas características. Existem os triângulos retângulos, os triângulos obtusângulos e os triângulos acutângulos. Esses três tipos de triângulos eles são diferenciados e possuem características distintas. Como nós vamos estudar no triângulo retângulo, nós temos que lembrar que tem a hipotenusa. Nós também trabalharemos com os catetos, a altura desse triângulo relativa ao ponto e também as projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Pô, Diego, mas o que é isso? Calma, jovem, vamos lá. Aqui, observe o seguinte. Nesse triângulo retângulo, que nós temos o ponto BAC, em que o ponto A, ou seja, a intersecção dessas duas retas aqui, nesse vértice A, nós temos um ângulo de 90 graus, e os ângulos B e C são menores do que 90, certo? Então, nós sabemos que a soma dá 180, então logo eles terão que ser menor que 90. Beleza, mas essa linha aqui descendo paralela, não, perpendicular à hipotenusa, ela vai formar dois segmentos M, do ponto B a D, e segmento N de navio, do ponto D a C. Então vai ter um novo um novo traço aqui, um novo segmento de reta. Devido a esta reta, a esta altura, vamos ter algumas propriedades aqui dentro. O que vem a ser cada um? Nós sabemos que o ponto B e C, eles são o quê? Catetos do triângulo maior, certo? Já em relação ao ponto A, ou a distância A, ele é a hipotenusa do triângulo maior. Olha o Azão aqui. Ó. H vai ser a altura do triângulo relativa à hipotenusa. M vai ser a projeção do cateto. Projeção só. Imaginem, nós estamos colocando uma lâmpada aqui em cima. Essa lâmpada vai fazer uma sombra. Essa sombra é a projeção do cateto C, que vai ser o M. E o mesmo ocorre aqui. Ó. Se nós colocarmos uma lâmpada sobre o B, vai ocorrer uma projeção de B. Se colocarmos uma lâmpada aqui, ó, os raios vão vir perpendiculares, vão fazer o quê? Este segmento N. Então, N é, digamos, uma projeção de B e M é uma projeção de C. Então é isso? Sim, simples e básico assim, pessoas. Mas bora lá, a parte mais gostosa. Primeiramente, qual o teorema que nós vamos estudar aqui? As principais relações métricas têm o teorema de Pitágoras. Logo de cara, nós sabemos que A está relacionado à hipotenusa, C ao cateto e B também. Lembrando que a referência é o triângulo ABC. Fechou? Não esqueça desse detalhe para essa referência aqui. Então, A ao quadrado é igual a C ao quadrado mais B ao quadrado. Que massa. Exatamente. Aqui, ó. A é a hipotenusa, B e C são catetos. Suave? No último slide, ou no penúltimo, nós vamos ver como encontrar a hipotenusa ou teorema de Pitágoras de um modo diferente. Bom, pessoas, agora olhem só. Nós vimos na nossa aula anterior a semelhança de triângulos, certo? Com isso, nós podemos então trabalhar a propriedade de semelhança de triângulo aqui nesse caso. Olhem só como nós podemos ver. Notem, nós temos o triângulo principal lá, ABC, que é o maior triângulo. Nós dividimos eles em dois segmentos aqui, ó, dois segmentos. Estão vendo aqui? Divididinho, bonitinho, pá, tudo certinho? Fechou. Nós temos semelhanças aqui. Nós temos ângulos e lados semelhantes. Lembra lá que nós tínhamos o caso ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, lado e lado, lado, lado?
Então, nós vamos trabalhar com isso aqui também. Observem. Primeiramente, o segmento M e N, se nós somarmos ele, vamos obter o A. Super de boa, né? M mais N é igual ao A. Ah, Diego, é susto assim? Suave. Tá vendo? Primeiro, essa relação métrica suavão. Agora vamos para a segunda. Olha que a segunda é mais gostosa, hein? Agora vem o seguinte, ó. Nós temos na terceira relação métrica o quadrado da hipotenusa de um triângulo retângulo. Mas o que vem a ser? Imaginem só. Aqui, no primeiro caso, nós vamos adotar o triângulo maior, ABC, A, B e C, relacionado ao triângulo HAC. HAC. Diego, então esse Hzinho aqui, exatamente, esse Hzinho aqui, ó, HAC. Fechou? Vamos lá? Seguinte, partindo desse daqui como segmento, como triângulo sendo adotado por si só, nós encontraremos a seguinte relação. O segmento A dividido pelo segmento B, o segmento A é o total. Fechou? Dividido pelo segmento B de outro céfalo. Aqui, ele aqui, ó. Segmento B. Por quê? O A não é a hipotenusa do maior triângulo e o B não é a hipotenusa desse triângulo aqui. Então essa é a relação. A hipotenusa de um dividido pela hipotenusa do outro. Então a hipotenusa do triângulo AHC é B. Isso. E a hipotenusa do ABC é o Azinho. Exatamente. Olha como vocês são monstros. Pessoas, agora vamos lá. Partindo daqui, nós temos a igualdade. Se nós pegarmos o lado do triângulo maior, nós vamos continuar com o triângulo maior para depois dividir pelo menor, fechou? Aqui ele divide o segmento D, ou B quer dizer, dividido por N. O B aqui ele é o cateto do triângulo maior, então nós vamos ter que pegar um cateto do triângulo também. Exatamente. Olha o cateto aqui, o N. Poxa, então nós vamos dividir B, que é esse segmento de um cateto, dividido pelo outro cateto do outro triângulo. Exatamente, pessoas. É essa a charada a ser resolvida que vocês acabaram de observar. Mas notem, também existe a semelhança entre os triângulos HBA com o triângulo HAC. Vamos ver quais são? Olhem só. Nós temos aqui, ó, o segmento que ele adotou como referência o H, aqui, dividido pelo N. Por que ele não divide H por H? Porque vocês observem que esse segmento e esse ângulo, eles são congruentes em relação a esse segmento e a esse ângulo. Ou seja, o ângulo A é congruente ao ângulo C. Por isso que ele adota essa referência. Está vendo a H hipotenusa? Então, como se a parede desse triângulo está referindo, ou sendo comparado, ao piso desse triângulo, justamente pela congruência dos ângulos. Então aqui é a semelhança de ângulos e um lado também, que a altura é a mesma dos dois, porém nós estamos adotando o caso desse ângulo congruente ao ângulo a este lado aqui. Fechou? Ângulo C é congruente ao ângulo A. De boa? Então, vamos lá. Partindo então, H sobre N é igual a M dividido por H do outro triângulo. M dividido por H. Porque se nós deitarmos esse triângulo, tombarmos esse triângulo, então o M será referido ao H. E o Hzinho será referente ao N. Olha só que massa! Então é isso, Diego. Multiplica em cruz aqui, teremos H ao quadrado igual a M vezes N. O mesmo ocorre aqui. Multiplica o B aqui, teremos B ao quadrado igual a vezes N. Que massa! Então B ao quadrado é igual a vezes ASN, que é o quê? Lembram lá? Ele é a projeção de B. Pô, que massa, cara. Vamos para o próximo? Olhem só. Já nessa semelhança em relação métrica, nós vamos observar que a comparação dos triângulos vai ser entre o triângulo ABC e o triângulo HBA. Notem, a distância de A, o triângulo ABC, distância de A, dividido pelo C. Quem é o C? Aqui, ó, do triângulo HBA. Então vamos adotar esse triângulo comparado com um triângulo maior. Que show! Com esse triângulo aqui, ó. Então vamos ver, ó. A dividido por C, a hipotenusa de um dividido pela hipotenusa do outro. A hipotenusa sendo denunciada por H pelo ângulo de 90 graus aqui, ó. O ângulo de 90 graus denunciando a hipotenusa aqui, ó. Tá vendo?
Então, nós temos agora o ponto B, o segmento B, do triângulo ABC, do triângulo maior, dividido por outro cateto. O outro cateto do triângulo, quem é? Referente a esse ângulo 90 aqui, será o H. Ah, Diegão, então é isso? É super suave assim. Multiplica em cruz, nós teremos que A vezes H é igual a B vezes C. A vezes H, B vezes C. De boa, né? Agora para o mesmo triângulo referente ao segmento do outro lado. Olha só. A, esse segmento A, dividido pelo segmento quem? Quem? C. Olha o C aqui, ó. E o C, esse segmento C, dividido por M. Dividido por M. Sempre está referente a esses ângulos como dado aqui, ó. O C está entre um ângulo de 90 graus e uma perninha. Quem aqui está com 90 graus de uma perninha? 90 graus de uma perninha é o segmento M. Então, por isso que ele está aqui. Ah, suave. O mesmo ocorreu aqui, ó. O A sobre C, o A sobre C. O A sobre C. A hipotenusa, não é? A hipotenusa de um, olha, igualzinho aqui, ó, hipotenusa, dividido pela hipotenusa do outro. De boa? Bem, agora uma das penúltimas que nós vamos ver aqui agora. Essa quarta relação métrica ela vai estudar diretamente o Teorema de Pitágoras. Como chegar ao Teorema de Pitágoras? Olhem, adotem. Nós sabemos que o b ao quadrado é igual a vezes n. Não foi isso que nós vimos no anterior? Aqui, ó. Cadê? Aqui. B ao quadrado é igual a vezes n, certo? E aqui nós vimos que b ao quadrado mais c ao quadrado vai ser igual a esses valores. E quem é o C, Diego? Olha o C aqui, ó. O C ao quadrado é igual a vezes M. Então, B mais C vai ser igual a A. Não é assim o Teorema de Pitágoras? B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a ao quadrado? Vamos ver se isso é verdade? Olhem, o B ao quadrado nós sabemos que é A vezes N e C ao quadrado é igual a A vezes M. Só substituir aqui, ó. Somando B mais C, que é A vezes N, mais A mais M. Coloca em evidência A mais N. Nós não sabemos que a soma de M mais N é igual a o A. Olha só que massa, cara. Foi exatamente o que nós vimos aqui, ó. Nós sabemos que o segmento dessa linha equivale à soma dele, não é? M e N somados dá A. Só isso então? É, só isso. Então, só substituir os valores. A vezes A dá A ao quadrado. E assim se explica, uma das maneiras de se explicar o Teorema de Pitágoras. Bem, em relação ao pequeno resumo. Diego, eu preciso memorizar todas essas equações? Não. Só vocês pegarem o macete de como fazer a relação. Sempre pegar o macete da relação. Se eu pegar a hipotenusa de um cateto ou de um triângulo, eu vou ter que pegar a hipotenusa do outro triângulo. Eu poderia fazer aqui também uma outra relação que aparentemente não está disposta aqui. Eu poderia fazer... Ah, não, está sim, está aqui. Ó. Essa daqui, por exemplo. A hipotenusa do maior, que é a A, lembra lá? Aqui embaixo é a A, dividido pela hipotenusa do menor, aqui o C. O cateto do maior dividido pelo cateto do menor, aqui, o H, que dá isso aqui, ó. Então vocês têm que pegar por relação de triângulo, semelhança de triângulo. Essas equações aqui acabam sendo consequência de serem elaboradas. Por que eu digo isso? O resumo de todas as equações é esse daqui, ó, que todas elas estão aqui. Porém, vocês não precisam memorizar, é só fazer a relação de semelhança de triângulo. Com a relação de semelhança de triângulo, vocês conseguem resolver esse exercício assim, ó. Fácil, fácil. Então, como é que vai ficar? Vejamos. Por exemplo, em relação a esses dois triângulos, com o triângulo maior. O triângulo maior, a hipotenusa aqui, ó, é A, correto? Se nós compararmos a hipotenusa aqui, ó, o A vai ser dividido pelo C. Olha ele aqui, ó. A dividido por C. Então, se nós pegarmos o B, que está entre 90 graus e dois pauzinhos. 90 graus e dois pauzinhos, então vai ser o H. Aqui, então, dividimos o B por H. B vai ser dividido por H. Então, a semelhança de triângulo, vocês sempre devem trabalhar com as relações e os ângulos congruentes, porque aí vai ser sua referência. Se vocês não tomarem cuidado com a referência do ângulo de congruência em relação ao triângulo maior e o menor, pode dar alguma coisa errada. Portanto, muito cuidado com isso. Pessoas, esse é um resumo bem básico, bem tranquilo da aula de hoje. Aqui, como vocês podem notar, nós faremos um exercício simples e básico. Logo de cara, ele pergunta qual o valor de x, y e z.
além do H. O Y, o valor do Y é do B a C. Quanto que vale B a C? Logo de cara. Quanto? Ah, verdade. É a soma disso aqui. Então dá 12. Olha aí, ó. Já deu de mão beijada. A partir daí vocês conseguem resolver o resto e me encontrem disponível no grupo do WhatsApp. Estou à disposição de vocês, fechou? Qualquer dúvida, só contatar lá. E pessoas, para a frase de hoje eu deixo uma pequena reflexão que vale muito a pena pensar. Acredito que quando vocês estão dispostos a aprender algo, saibam que a evolução é constante e é uma certeza. Isso não muda. E, por consequência, a pessoa que está disposta a novas ideias jamais terá o seu tamanho original quando pensou antes dessa nova ideia. Como disse Albert Einstein, ele comenta: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Fechou? Galera, uma boa noite, um bom dia ou uma boa tarde para vocês. Nos vemos logo mais. Abraços!